Bom, existe aqui, como eu estava falando, um método para que nós calculemos, então, essas raízes a partir de uma relação dada em seus coeficientes. Tá? As raízes são essas. Uma eu encontro somando a raiz do delta e a outra subtraindo essa raiz do delta. Se eu fizer umas continhas e somar o valor de x1 com x2, esse menos raiz de delta vai embora com esse mais raiz de delta. Esse menos b com esse outro menos b fica menos 2b. Menos 2b dividido por 2a, eu ficarei então que x1 somado com x2 é menos b sobre a. Então você grava essa relaçãozinha. A soma das raízes é sempre menos b sobre a, menos o coeficiente b dividido por a. Se você fizer o produto entre essas raízes, você irá fazer aqui umas continhas e concluir que o produto das raízes é sempre o coeficiente c sobre a. Então é isso que você tem que ter em mente na hora de resolver uma equação do segundo grau pelo método da relação entre coeficientes e raízes. Saber que a soma das raízes é sempre menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Espero que você grave bastante isso, grave bem, e vamos aplicar aqui neste exemplo. Encontre as raízes de 2x ao quadrado menos 4x mais 16 igual a zero. Lembrando que a soma das raízes é menos b sobre a. Se a soma é menos b sobre a, então nós temos menos, olha o valor do b, que é 4, sobre o valor do a, que é 2. Né? Menos b sobre a. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E o produto das raízes? O produto das raízes é c sobre a. O valor do c é menos 16, dividido pelo a, que é 2, vale menos 8. Então, nós temos que pensar em dois números que somando dê menos 2 e que multiplicando dê menos 8. Tá? Eu começo assim, ó, observando que esse produto é negativo, então eu tenho um com o sinal de mais e tenho um com o sinal de menos. Uma raiz mais e outra raiz com o sinal de menos. Porque mais por menos é que dá um produto negativo. Tá? Aí eu penso em dois números cujo produto é 8. Tá? Sei lá, 1 e 8. 2 e 4. Né? Ok, temos por enquanto essas duas opções aqui. Só que a soma é menos 2. E a soma não é bem uma soma. Nesse caso é uma subtração, porque um é positivo e outro é negativo. Né? Você lembra que quando você soma valores com sinais diferentes, você na verdade subtrai e dá o sinal do maior. Lembra dessa regrinha lá da sexta série, do sétimo ano? Então, eu sei que um é positivo e um é negativo. Mas sei que essa diferença tem que ser 2. Bom, qual desses casais aqui tem diferença 2? Esse aqui, né? Portanto, eu tenho 2 e 4. Como a soma é negativo, significa que aquele que tem maior módulo receberá sinal negativo. Então, é 4 e menos 2. 2 e menos 4. Confere? Então, vamos lá. Produto está dando menos 8. Correto. Soma está dando menos 2. Correto. Então, as raízes são essas. Menos 4 e 2. Ok? Vamos fazer mais um exemplo para ficar isso bem claro. Menos x ao quadrado menos 10x menos 9 igual a zero. Nós temos então que a soma das raízes é menos b sobre a. Olha o cuidado aqui, ó. Menos da fórmula, o valor do b é menos 10 sobre a, que é menos 1. Tá? Então eu faço a conta, 10 dividido por 1 é 10. Faço esse jogo de sinais, tá? Menos por menos é mais por menos é menos. Portanto, a soma tem que dar menos 10. Produto. Produto é C sobre A. Menos 9 sobre menos 1. 9 por 1 é 9. Menos e menos é mais. Tá? Então, vamos lá. Produto é positivo. Se o produto é positivo, os dois sinais são iguais. Então, é mais ou menos menos. Porém, a soma é negativo. Então, não pode ser mais. Deverá ser menos e menos.
Sinais iguais nós somamos, né? Nós somamos e repetimos o sinal, conservamos o sinal. Então, quais são aí as possibilidades do produto da 9? 1 e 9, 3 e 3. Possibilidades inteiras, né? De ser um produto 9. Note que nós só testamos possibilidades inteiras, né? Por isso que esse método não se aplica para todas as equações. Tá? Aplica-se como um método mais prático, porém com um pequeno defeito de ser eficaz apenas em algumas equações. Voltando ao que nós estamos querendo, sei que os dois sinais são negativos e que o resultado dessa soma é menos 10. Tá? Bom, menos 3 com menos 3 dá menos 6, não menos 10. Menos 1 com menos 9 dá menos 10. Por isso, a resposta é menos 1 e menos 9. Menos 9 e menos 1. Ok? Treine bastante esse mecanismo que com certeza vocês irão ficar bastante fluentes nele. Beleza? Então vamos para frente, que falta destacar mais um pequeno detalhe em relação ao gráfico de uma função quadrática. Falta eu falar do vértice da parábola. Tá? Bom, parábola pode ser com a concavidade para cima ou para baixo. Quando o coeficiente A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. E se ela é voltada para cima, nós teremos aqui um ponto de mínimo. Olha o desenho, ó. Parábola voltada para cima. Tem este ponto aqui onde a parábola faz o V, por isso vértice, né? Faz o V neste ponto. Este ponto é um ponto onde a função é mínima. Olha os valores que a função está assumindo, ó. Vai daqui, né? Aliás, vem lá de cima, porque ela cresce infinitamente, né? Mas ela vem somente até aqui. Ela não passa daqui para baixo, porque este ponto é um ponto de mínimo. Então, parábola com a concavidade voltada para cima, nós temos um ponto de mínimo. Se o coeficiente A for negativo, parábola tem concavidade para baixo, e aí nós teremos aqui, nesse vértice, um ponto de máximo. Tá? Então, o vértice tem coordenadas x e y, que nós chamamos x do vértice e y do vértice. Esse vértice apresentará um ponto mínimo quando a parábola for côncava para cima e máximo quando for côncava para baixo. Tá? Ok. Os pontos de máximo e mínimos têm as coordenadas x do vértice e y do vértice. E existem fórmulas para calcular. Tá? O x do vértice é sempre menos b sobre 2a. E o y do vértice pode ser calculado por essa fórmula. Mas eu preciso sempre enxergar o y do vértice como sendo a imagem do x do vértice. Tá? É isso aqui, ó. Aqui nós temos o ponto do vértice. Aqui nós temos o x do vértice. Se eu pegar o x do vértice e calcular a imagem dele pela função, vai bater aqui, ó, no y do vértice. Portanto, o y do vértice é calculado por esta fórmula, mas também eu posso enxergá-lo como sendo a imagem do x do vértice. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? Só uma curiosidade, se você quiser saber de onde vem essa fórmula, basta enxergar o x do vértice como sendo a média aritmética das duas raízes. Tá? Ou seja, você soma as duas raízes e divide por 2. Isso aqui dá uma informação importante. Se eu quero obter o x do vértice, posso recorrer a esta fórmula, mas também posso simplesmente fazer a média aritmética entre as duas raízes. E o x do vértice encontrará-se exatamente no meio. Tá? Por exemplo, se essa raiz aqui for 0 e essa for 4, a soma de 0 com 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui, o x do vértice será 2. E lembrando que, sobre o vértice,
eu posso ter essa reta aqui, ó. Essa reta que passa sobre o x do vértice é chamado eixo de simetria da parábola. O eixo de simetria da parábola, ele divide a parábola em duas partes, onde uma é reflexo da outra, né? Tudo que acontece aqui pela direita, acontecerá também pela esquerda, tá? Nós temos sempre pontos distintos com a mesma imagem, né? Beleza? Ok. Vértice da parábola, x do vértice, y do vértice. X do vértice calculado por essa fórmula, mas também pode ser encarado como sendo a média aritmética entre as raízes. E o y do vértice calculado por esta fórmula, mas eu gosto muito de encarar o y do vértice como sendo a imagem do x do vértice. Então, faça o esboço gráfico da função. Primeira coisa que eu olho de cara é que o gráfico corta o eixo y no valor de menos 3. E que essa parábola é côncava para cima porque o a vale 1, que é maior do que 0. Então, o gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e menos 3. Quando x é 0, o y é menos 3. E as raízes, como é que eu obtenho as raízes? Vamos treinar a relação de coeficientes, né? Coeficientes e raízes. A soma das raízes tem que dar quanto? Menos b sobre a. Portanto, vai ficar menos o menos 2 sobre 1. Menos o menos é mais. 2 sobre 1 é 2. Produto. C sobre A. Menos 3 sobre 1, menos 3. Produto é negativo, um é positivo e o outro é negativo. Para o produto dá 3, os números são 1 e 3. 1 e 3 para dar soma 2, significa que o 3 é que é o positivo e o 1 é o negativo. Então, mais 3 menos 1, soma 2. 3 vezes menos 1, produto é menos 3. Olha aí, muito rápido, né? Muito rápido nós encontramos as raízes, que são os valores de x onde a função se anula. São os valores que cortam o eixo x. Tá aí as raízes. Próximo passo é encontrar o vértice. Quem é o vértice, professor? O vértice, nós temos a fórmula menos b sobre 2a. Cadê o b? O b é menos 2. Então, vai ficar menos o menos 2 é 2. E aqui, 2 vezes a é 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, nós temos que 2 por 2 dá 1. Tá? Tudo bem? Professor, e pelo método da média aritmética? Mesma coisa. Quais são as raízes? Não são 3 e menos 1? Quanto é que dá 3 e menos 1? Né? 2. Dividido por 2, quanto é que é? Quem é que arrisca? É 1, né? Portanto, o x do vértice de fato é igual a 1. E o y do vértice, professor? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Só que aí ainda vou ter que encontrar o valor do delta aqui. Vamos fazer o seguinte. O x do vértice, ele determina o y do vértice. Portanto, para calcular o y, basta que eu faça a imagem do x do vértice. Como o x do vértice é 1, eu faço a imagem do 1, que é quando eu pego a função e troco o x por 1. Então, pega aqui, ó, 1 ao quadrado menos, aqui, ó. Tá vendo o cursor? Então, vamos lá. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, menos 3. Está aqui, ó, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, menos 3. Isso aqui, efetuando as continhas, né, dá igual a menos 4. 1 menos 2 e menos 3 dá igual a menos 4. Portanto, o vértice terá como coordenadas o ponto 1 e menos 4. Pronto, pessoal. Nós já temos as informações suficientes para determinar o gráfico desta função. Porque nós temos a concavidade, nós temos as interseções com os eixos e nós temos, neste caso, um ponto de mínimo. Então, eis aqui o gráfico da função. Olha aqui, ó, cortando o eixo y no valor de c, cortando o eixo x nas duas raízes, menos 1 e 3, e tendo o vértice com coordenadas 1 e
menos 4. Iremos aqui fazer aqueles clássicos problemas de maximizar ou minimizar uma função. Tá? Lembrando aqui que a parábola terá um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Esses pontos são os pontos onde a função é máxima ou mínima, né? São problemas de otimização. Você vai buscar resultados ótimos, resultados que otimizem uma coisa, que melhorem ela. Então, para isso, vamos a este problema. Em uma ocorrência policial, a famosa blitz, foi isolada uma região retangular com 3 lados formados a partir de uma corda de 20 metros de comprimento. E o 4º lado está contido no muro. Então, você vai fazer uma área de contenção a partir de uma corda, sendo 3 dos lados, e o outro lado é um muro onde foram fixados os extremos da corda. Determine o quê? A maior área possível da região isolada, sabendo que o muro tem extensão suficiente para conter um lado de qualquer retângulo nas condições anunciadas. Então, vamos ilustrar o exemplo aqui. Então, nós temos o muro, veio o batalhão da PM, né? Isolou essa área, desencosta todo mundo aí, que a gente vai fazer uma revista, a gente vai conferir os documentos da moto, né? Saber se você está em dia com o Detran, se não tiver, vamos gerar uma multa. Enfim, vamos lá. Fiz então essa área aqui de contenção. Para cada dimensões escolhidas para cá e para cá, a área vai mudando. O que eu quero aqui é encontrar essas dimensões de modo que essa área seja máxima. Primeira coisa, dando nome aqui aos bois, é atribuir as variáveis x e z, tá? Como sendo as dimensões do retângulo. Então, essa dimensão eu chamo de x e essa dimensão eu chamo de z. Lembrando que, obviamente, isso daqui também será x. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que maximizar a área. Qual que é a área desse retângulo? Ora, a área deste retângulo é x vezes z. Por enquanto, essa função é uma função de 2 variáveis. Né? O que mais? Nós dispomos de 20 metros de corda. Isso significa que quando eu somo esse x com esse z com esse outro x, obtendo 2x mais z, eu tenho que igualar a 20. Portanto, 2x mais z igual a 20. Isolando o z, passando esse menos 2x para o segundo membro, ficaremos então com z igual a 20 menos 2x. 20 menos 2x é o valor de z. Ora, com isso, você pode trocar a variável z por 20 menos 2x dentro da função da área. E assim, trocando, fazendo x vezes z dessa forma, nós temos que a área dependerá apenas da variável x. Tá? Portanto, 20 vezes x dá 20x, menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Ficou uma função apenas de uma única variável. Até aqui, o que nós fizemos foi encontrar uma fórmula que calcula a área em função dessa escolha de x. A partir de uma escolha de x, isso induz uma escolha de z, e aí eu tenho as dimensões e calculo a área. E essa área é dada, então, por esta fórmula aqui, que é uma função quadrática de uma função cujo coeficiente a é negativo. Se é negativo, ela é côncava para baixo, tendo um ponto de máximo. O gráfico disso aqui ó, é uma parábola côncava para baixo. Assume uma área máxima para esse valor de x aqui, ó, esse, que é o x do vértice.
Então, para que eu tenha uma área máxima, o x tem que ser igual ao x do vértice. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Jogando então nessa fórmula, né? Menos 20 sobre 2 que multiplica menos 2. 20 dividido por 4 é 5, menos por menos é mais. Então, a área máxima é obtida quando esse x aqui foi igual a 5. Quando esse x for igual a 5, esse outro x, obviamente, também é 5. E se você lembra bem do comprimento dessa corda, vai lembrar que o comprimento dessa corda é 20. Como já foram gastos 5 e 5, portanto 10, sobra para z igual a 10. Z igual a 10. Então, essa área máxima, obtida quando o x é 5, é uma área de um retângulo cujo um lado é 5 e o outro é 10. Portanto, a área máxima é 50. A área máxima é 50 metros quadrados. E assim nós aplicamos um conteúdo de função quadrática para obter um resultado ótimo de uma situação real. Muitas vezes você tem que recorrer a isso. Você tem situações práticas, você enxerga isso a partir de uma linguagem matemática e consegue uma solução prática para um problema real. Tá? Matemática aí sendo utilizada para resolver problemas, para facilitar a nossa vida e não para complicar. Certo? Bom, agradeço a atenção de todos. Com esse exemplo, nós finalizamos esta aula. Um forte abraço e até a próxima.